Aí, está gravando agora. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Vamos para hoje mais uma aula. O tema da aula de hoje, deixa eu até compartilhar aqui a tela primeiro, é taxas e juros, mas principalmente taxa equivalente, que é o que dá nome aqui ao nosso slide. Só confirmação que todo mundo está recebendo, beleza. Caso alguém não esteja vendo, só me avise, tá? Que depois a gente tenta buscar uma solução. A aula de hoje em si, ela não é muito longa pelo conteúdo próprio, mas como um ato benevolente, eu decidi pegar e passar o gabarito também da lista de juros compostos. Não que eu vá fazer isso para todas as matérias e todos isso que a gente vai fazer, mas pelo menos aqui já dá uma ajuda em algumas dificuldades que possam vir a aparecer, e isso facilita bastante também o aprendizado para quem está à distância. Mas é importante que vocês sempre tentem fazer e não esperem pegar as respostas que eu passo para vocês, tá bom? Então pratiquem bastante e vejam como fazer, porque isso é fundamental para conseguir entender os conceitos e como influencia cada fator dentro da matemática financeira. Na aula de hoje a gente vai ver então aqui as respostas do questionário 3, vou falar com vocês sobre taxas equivalentes, mas mais algumas outras peculiaridades sobre taxa, como taxa efetiva e taxa nominal, e depois vou dar alguns exemplos de exercícios resolvidos de taxas equivalentes, tá bom? Não é nada muito complexo, mas pode gerar confusões, então, assim como todo o resto da disciplina também. Então, o importante é praticar, e nossa lista de exercícios está baseada nesse conceito. Mais um detalhe interessante, na lista de exercício atual, né, que dessa respectiva aula, eu fiz uma pequena modificação. Eu coloquei nelas os exercícios para vocês responderem de verdadeiro ou não verdadeiro ou falso ali, de alternativas e múltipla escolha. Então ali vai ter a resposta certa, assim como várias erradas, e isso vai ajudar vocês a ver se estão no caminho certo, tá? Mas ainda assim eu peço que vocês anexem no final da lista as fotografias dos cálculos que vocês executaram, para não ficar algo somente que um passa para o outro a resposta, e daí todo mundo utiliza a mesma resposta ali, não que vocês tenham essa índole e façam esse tipo de coisa, mas isso é o tipo de coisa que já ajuda ali a garantir que vocês ainda assim vão fazer as fórmulas e pelo menos vão entender por base como que se organiza ali, como que é feito o raciocínio, beleza? Então, no final ali tem o exercício, e na nova lista tem menos exercício, se não me engano tem só 5, e daí no final ainda tem o espaço para anexar, tá? Mas quando chegar aqui no final eu posso falar isso novamente. Então, vamos começar. Começando com as respostas do questionário 3. As formas utilizadas para juros compostos são essas, tá? Principalmente esta daqui, que é valor futuro igual a valor presente vezes, abre parênteses 1, mais taxa elevado ao período. E a fórmula de juros aqui, que é juros igual a valor futuro menos valor presente. Nada de novo nessa parte aqui. Exercício número 1. Quanto receberá de juros no fim do semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 7.500, a taxa de 2% ao mês? As duas formas que são apresentadas aqui, que são utilizadas. Primeiramente, ele começa com a forma do valor futuro, evidenciando o que nós temos aqui. Nós temos o valor presente, 7.500, nossa taxa, que é 2% ao mês, né? E aqui, convertido em taxa unitária, fica 0,02. Nosso período está em um semestre, que é facilmente convertível em 6 meses, tá? Quando a gente puder fazer esse tipo de conversão, é sempre melhor fazer aquela que menos envolve alteração na taxa, porque a taxa é onde que realmente mora o perigo, e eu vou mostrar isso para vocês nessa aula mais para frente. Valor futuro, aplicado na forma já, fica 7.500 vezes 1 mais a nossa taxa unitária elevada ao período. Pergunte, programador investidor. O Lucas Cordeiro. Deixa eu verificar aqui porque eu não recebi algo dele aqui. Não tem nenhuma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo fechar o chat e ver se aparece. Eu acho que tem que pedir para ele sair e tentar entrar de novo. Ah, beleza. Seja bem-vindo, Lucas. Enfim, continuando. Fica ali então, na linha de baixo. 7.500 vezes 1,02, que é a somatória de um fixo mais, a taxa elevado ali ao período. Fazendo essa elevação, vai ter esse número bizonho aqui, que ele é gigantesco, certo? Alguns deles eu dei uma pequena arredondada para caber no slide, tá? Que nem esse aqui não foi o caso, mas alguns outros isso aconteceu. Fazendo a multiplicação de 7.500, que é o nosso valor presente, vezes quanto vai aumentar ali de acordo com a taxa, vai dar o valor final de 8.446,22. Então esse aqui seria o nosso primeiro resultado, mas como aqui pergunta quais serão os juros, a gente tem que fazer a fórmula de juros. Valor futuro menos valor presente vai dar igual a 8.446,22 menos 7.500, que dá aqui no final 946,22, tá bom?
Isso aqui é bem parecido com os exercícios que já foram feitos em juros simples, é um pouquinho diferente, né, por se tratar de juros compostos, tem essa parte de elevação, mas nada muito difícil, pelo menos assim eu espero. Caso vocês tenham alguma dúvida, me perguntem, você lembra, estou sempre à disposição de vocês. Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas uma hora eu respondo, é isso que importa, né? Então, exercício número 2. Se um capital de R$ 1.000 é aplicado durante 3 meses no sistema de juros compostos sobre uma taxa mensal fixa que produz um montante de 1.331, qual será o valor da taxa mensal de juros? Jéssica? Professor, eu não sei o que eu fiz nesse daí, mas não deu esse resultado. Deu muito diferente? Deu. Bem diferente. Tipo, Ali muito... na parte do... que tem a radiciação ali. Aham. É a potenciação. Esse valor deu bem diferente. Tá. Não sei se eu que fiz errado. Vamos descobrir aqui na calculadora financeira. Peraí. Em princípio, é para ser isso aqui mesmo. Mas qualquer coisa, depois você me manda ali uma foto do exercício e eu te ajudo ali a ver se realmente foi isso ou o que aconteceu, beleza? Acho que é mais fácil. Então tá bom. Combinado. Obrigada. De nada. Então, no exercício 2, o que nós temos de diferente aqui é que, o quê? Que nossa incógnita aqui, ao invés de ser o valor futuro, vai ser a taxa, tá? Assim como a gente já viu em juros simples. Então, nós temos o valor presente, R$ 1.000, nós temos o valor futuro, 1.361, nós temos a taxa, que no caso nós não temos, e o número de período seria 3 meses, tá bom? Aqui pergunta qual que é a taxa mensal de juros, então aqui não tem que haver nenhuma conversão, basta colocar os valores na fórmula e com isso tentando isolar até resolver. Então nós temos o valor futuro, fica aqui na frente, 1.331, foi removido os zeros para facilitar um pouco o raciocínio, igual a 1.000 vezes 1 mais a nossa taxa, elevado à terceira, perfeito? Primeiro passo que a gente sempre faz é se livrar aqui do valor presente, mandar para o lado esquerdo, que a gente vai dividir aqui o valor futuro pelo valor presente, que aqui, nesse caso, vai dar esse resultado aqui, vai dar 1,331, igual ao que nós tínhamos dentro do parênteses, que seria 1 mais a taxa elevada à terceira. O processo de resolução é a mesma coisa que a gente viu ali nos exemplos passados, na aula passada. A potenciação e radiciação são opostas, então um jeito de resolver e anular uma outra é invertendo e passando ali o processo de resolução para o número que nós realmente temos. A gente não consegue aqui fazer a elevação do i, certo? Ou pelo menos não conseguimos resolver dessa forma facilmente. O que nós podemos fazer é tirar a elevação à terceira potência aqui e passar como radiciação para o lado esquerdo. Então, se aqui está sendo elevado à terceira, aqui vai ser raiz de 3, perfeito? Então, vai ser raiz cúbica de 1,331, porque aqui nós tínhamos essa elevação à terceira e nós tivemos que remover ela daqui para conseguir terminar isolamento, né? Não isolamento social, isolamento aqui da forma, nossa, que piada merda. E conseguir aqui isolar esse i para a gente descobrir qual que é a nossa taxa. Então a gente passa, faz a raiz cúbica de 1,331, vai dar aqui 1,1, certo? Aqui a gente já remove os parênteses na sequência. Professor, mas por que 1,1? Por causa que é a raiz cúbica de 1,331. É para dar 1,1, pelo menos. Eu fiz na calculadora, não dá isso. Isso que nós temos que ver, então. É possível que talvez na calculadora esteja sendo feita uma função ligeiramente diferente. Não seria 1,33 vezes 1,33 vezes 1,33? Ou não? Não, tá aí que é a questão. Se ele for tirar a raiz cúbica daqui, seria qual número que ele se multiplica uma vez, duas vezes, né? No caso, vai ter ele vezes ele mesmo, que vai gerar 1,361. No caso, se pegar, por exemplo, a calculadora, que nem aqui abrir aqui ao lado, se eu colocar a calculadora aqui na frente, vocês conseguem ver a calculadora ou não? Estão vendo? Coloquei, deixa eu ver. Vocês estão vendo a calculadora ou não? Estão, né? Então, beleza. Se eu pegar aqui 1,1 vezes 1,1... Peraí que eu não tô vendo. Não atualizou ainda? Eu não tô vendo. Vixe. É pra ser demonstrado. Aqui tá aparecendo. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Então, só narrando então o que aconteceu. É o seguinte. Se você pegar 1,1 vezes 1,1, vai dar 1,21. Se você pegar esse 1... perfeito. E se pegar esse 1,21 vezes 1,1 de novo, vai dar aqui 1,331, que é exatamente o valor que tá ali. É que eu acho que só essa questão dessa lógica que tá ao contrário. Então, por exemplo, o que é a raiz cúbica? Perfeito.
O que é a raiz cúbica seria um número que multiplica ele mesmo ali n vezes, né, no caso 3 vezes, que vai gerar o valor que está dentro da nossa raiz, da nossa radical. Então, no caso 1,1, se fizer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, vai dar 1,331. Se fosse aqui raiz e aqui no ente tivesse 4, seria o mesmo número que multiplica ele mesmo 4 vezes. Seria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, certo? Que geraria o valor que está aqui dentro. No caso, é o número que multiplica ele mesmo n vezes, né? No caso, ele se multiplicando n vezes, que vai gerar o valor que está aqui dentro. Ah, agora entendi. Obrigada, professor. De nada. Então, finalizando aqui, você só tem que terminar de isolar o i. Você passa aqui o 1 que está na frente como positivo, como negativo para o lado esquerdo. Faz aqui a subtração e nós vamos ter a taxa igual a 0,1. Beleza? Nossa taxa aqui seria o equivalente a 10%. Próximo exercício. É bom fazer assim a resolução do exercício ao vivo, porque realmente é o que acaba sanando as dúvidas e tirando o que realmente complica a vida de cada um. Isso é muito prático e funcional, porque às vezes a mesma pessoa, outras pessoas podem ter a mesma dúvida e isso já ajuda todo mundo ao mesmo tempo. Exercício 3. Uma pessoa aplicou R$12.000 a taxa de 3% ao mês durante 10 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período e os juros compostos da operação. Então, novamente, vai ter que utilizar as duas fórmulas aqui. Nosso valor presente é R$12.000. Nossa taxa é 3% ao mês, convertido para a taxa unitária vira 0,03. Nosso N é 10, né, que seria 10 meses. Nosso valor, a fórmula final aqui já montada, fica valor futuro igual a 12.000 vezes 1 mais 0,03, que é a nossa taxa unitária, elevado a décima, que no caso ali é a nossa quantidade de períodos. Resolvendo, a primeira parte a gente faz a somatória, vai dar dentro do parênteses 1,03 e eleva ele a décima. Então vai ficar ali, valor futuro igual a 12.000 vezes 1,343991 e assim por diante, ele é aquele número gigantesco. Você fazendo a multiplicação de 12.000 por esse valor, nós vamos ter o valor final aqui de 16.127. Para terminar esse exercício, igual ao número 1, só pega o valor futuro menos o valor presente, então fica 16.127 menos 12.000, que vai dar aqui um valor dos juros equivalente a 4.127. Beleza? Qualquer coisa, você vai me interromper ou depois me mande mensagem que eu estarei disponível para ajudá-los também a resolver e entender que cada um errou, tá? Então o WhatsApp é uma excelente ferramenta para ajudar nesse tipo de situação. Exercício 4. Uma pessoa aplicou R$15.000 a taxa de 2,5% ao mês durante 2 anos. Determine o valor acumulado ao final desse período e os juros compostos dessa operação. Novamente, mesmas fórmulas. Então, o valor presente é 15.000. Nossa taxa é 2,5, que convertida a taxa unitária fica 0,025. Tomem muito cuidado nessa questão aqui das conversões de taxa, tá? Para taxa percentual, para taxa unitária. Sempre dá uma confusão ali em relação aos números de zeros que ficam, então peço que sempre que possível utilize a calculadora para não ter erro e sempre tente prestar bastante atenção aqui para não cometer um errinho que vai prejudicar a fórmula inteira. Nosso número de períodos seria 24 meses, tá? Quando a gente puder converter a data para o período ali que está sendo utilizado pela taxa, é mais fácil fazer isso, tá? Do que utilizar algum tipo de equação para conseguir resolver a situação. Colocando na fórmula, fica valor futuro igual a 15.000 vezes 1 mais 0,025 elevado a 24. Na linha de baixo, nós só fazemos a somatória ali do 1 mais 0,025. E fazendo a elevação de 1,025 por 24, nós vamos ter esse número gigantesco aqui, que vai deixar a fórmula igual a 15.000 vezes 1,808725 e assim por diante. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos o valor futuro de 27.130,89. Para descobrir os juros, valor futuro menos valor presente, então fica 27.130,89 menos 15.000, dando aqui, no caso, um valor de juros equivalente a 12.130,89. Beleza? Próximo. Qual deve ser o tempo para que a quantia de R$15.000 gere um montante de 16.537,50, quando aplicar a taxa de 5% ao mês no sistema de juros compostos? Então, aqui está perguntando qual que é o tempo. No caso, montando ali, pondo que os dados que nós temos o valor presente, 15.000, valor futuro, 16.537,50, e nossa taxa, que é 5%, ou convertido para a taxa unitária, 0,05. O N nós não temos, então é ele que nós vamos ter que isolar. Começando, então, fica 16.537,50 igual a 15.000 vezes 1 mais nossa taxa, que é 0,05 elevado a N. Passando aqui o valor futuro para o lado esquerdo, dividindo, nós obtemos ali a fraçãozinha, e resolvendo ela, nós obtemos o valor de 1,1025, certo? 1,1025.
que é igual, no caso, o nosso valor que está dentro do parênteses elevado a n. Para resolver, nós utilizamos o mesmo procedimento que foi passado na aula, que era o seguinte. Aqui, não adiantaria nada a gente pegar e tirar a raiz de n do lado esquerdo. Então, o que nós podemos fazer é utilizar aquele sistema com base em logaritmo para resolver, que foi demonstrado igual está na aula, beleza? Que é aqui, nessa equaçãozinha aqui. Se nós temos a elevado a x igual a b, portanto, x igual a log de b divididos por log de a. Fazendo essa lógica aqui, que eu acho que isso aqui foi uma coisa mais complicada, mas espero ter ajudado todo mundo que me pediu ajuda pela internet ali, por WhatsApp depois. É o seguinte, para resolver isso aqui, então nós temos que pegar e montar a forma conforme está aqui. Aqui no lugar de x nós temos nosso n, perfeito? Então fica n igual log de b, que no caso seria aqui o 1,1025, divididos por log de a, que no caso aqui é 1,05. Para descobrir os valores equivalentes a log de 1,1025 e log de 1,05, nós temos que utilizar diretamente a função da calculadora para resolver isso aqui. A calculadora financeira faz esse tipo de cálculo também, mas tem que colocar muito mais caracteres ali no meio para conseguir resolver. No caso, é mais complexo, então tem que ter um domínio maior da calculadora financeira. Já na científica, utilizando ali própria tanto do Windows, quanto do Android, quanto do iPhone ali mesmo, vai dar certo sem problema nenhum, tá? Do iOS, não do iPhone, somente. Então aqui, fazendo aqui a resolução, se fizer a função log de 1,1025, nós vamos obter 0,0424, e fizer log de 1,05, nós vamos obter aqui 0,0212. Para finalizar, a gente faz a resolução dessa fração da divisão um pelo outro. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter o fantástico número simplificado de 2, perfeito? Tudo isso aqui para chegar no número 2. Claro que o exercício é planejado, né, para chegar no resultado facilmente exato, mas enfim. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer isso aqui, ou pelo menos conseguiu entender o mecanismo de como foi resolvido? Tem alguém que está com dificuldade nesse tipo de equação, ou como visualizar e como montar isso aqui? Ou até mesmo como fazer o logaritmo? Quem cala, consente? Eu tive, mas depois que a professora explicou, daí eu entendi. Beleza, então. Essa é a ideia. Porque o meu tinha ficado. Mas deu certo. Perfeito. Fiquem tranquilos, assim, porque é tipo de coisa que às vezes você tá no conteúdo da frente e entende o conteúdo anterior, porque, tipo, a fórmula é parecida e ficou mais simples, sabe? E cada vez vai complicando um pouco mais a situação, então daí, tipo, o que tá anteriormente parece ser mais simples. Mas fiquem tranquilos, igual eu falei, tipo, se for necessário pegar e ficar mostrando os resultados das equações, nem que nem eu tinha ideia de pegar hoje e não trazer todos os exercícios, mas achei melhor trazer todos, porque como muitas pessoas tiveram dúvidas e tal, é bom vocês darem uma conferida, e como eu vejo que bastante gente tá realmente fazendo os exercícios, vale a pena utilizar isso aqui como base, até mesmo como uma autocorreção. Isso ajuda bastante no sistema IAD. Próximo exercício aqui é um pouco mais simples, apesar de ter número gigantesco também. Qual a taxa mensal de juros compostos que permite a duplicação de um capital ao prazo de 24 meses? A equação que eu vou utilizar é essa mais simples aqui, que sempre estamos utilizando, colocando os dados aqui. Novamente, como aqui envolve a questão de você pegar, duplicar um capital, teoricamente você pode escolher um valor que quiser, a livre escolha, ou você pode simplesmente simplificar e cortar os VPs. Aqui está nos dois exemplos novamente, tá? Então fica o valor presente, eu escolhi 2 aqui, valor futuro 2 VP, né? Porque como no caso está duplicando o capital, o valor que você vai estar lá na frente é 2 vezes o valor que você tem agora. Nossa taxa nós não temos, e no caso do período nós sabemos que é 24 meses. Montando aqui a equação, fica 2 VP igual a VP, vezes 1 mais a taxa elevado a 24. Como eu tinha falado, como tem VP multiplicando os dois lados, você podia simplesmente cortar os dois e passar aqui para baixo. Mas se quiser aqui fazer que nem eu coloquei, colocar um número só para ficar mais fácil fazer esse cálculo sem precisar ter toda essa lógica de corte, então você pega aqui, substitui por 2 e passa o 2 dividindo para o lado esquerdo, certo? Fazendo a divisão, vai restar o 2 aqui embaixo da mesma forma. Então vai ficar 2 igual a nosso 1 fixo mais a taxa elevada a 24. Para resolver isso aqui, precisa daquela maracutaia da questão das operações inversas. Como a desse lado de cá está sendo elevado a 24, você pode fazer raiz de 24 do lado esquerdo. Então, raiz de 24 de 2 é igual a esse número absurdo aqui. Que isso aqui significa o quê? Se você pegar esse número e multiplicar ele 24 vezes, vai virar 2. Certo? Se quiserem um dia, estiverem bem desocupados na calculadora e quiserem praticar isso aqui e ver se dá certo, dá para ir fazendo ali. Enfim, para terminar a resolução, a gente termina de isolar o i, que é passando 1, no caso, que está positivo do lado direito, como negativo do lado esquerdo, e vai dar nossa taxa igual a esse valor gigantesco aqui, 0,0293022 e assim por diante, tá bom? Esse valor aqui, se não me engano, ele ainda foi, tipo, simplificado, ainda foi arredondado.
Ele era bem maior que isso aqui. Professor, Pergunte. ali, independente de qual número a gente escolha, vai dar esse resultado ou não? Uhum. Vai. Porque os dois lados da equação estão sendo multiplicados pelo mesmo valor. Então, se você colocar aqui, por exemplo, 10 no lugar de VP, vai ficar 2 vezes 10, vai dar 20, e aqui seria 10. Passando 10 dividido, vai dar 2 também. Independente de qualquer valor que você escolher, a proporção vai ser igual. Assim como, por exemplo, matematicamente, você pode simplesmente cortar os dois VPs. Porque ambos os lados estão sendo multiplicados por VP. Então, se você cortar eles, teoricamente, os outros fatores vão ter, tudo manter a mesma proporção. Então, nesse tipo de caso aqui, teoricamente, é mais simples só chegar e cortar os dois VPs. Eu incluí essa situação de incluir o número porque em várias turmas tiveram dificuldade de compreender esse pedacinho aqui. Então, tipo, com o número também dá certo, então por isso que é sempre apresentado os dois. Ah, beleza. Obrigada. Nada. Professor, Exercício 7. Pergunte. é rapidinho. Na folha de cálculo, você quer deixar Vontade. esse número inteiro assim ou não precisa? Só... Não precisa, pode arredondar. O que eu aconselho para vocês... Menor, eu não deixei tudo isso. Não, pode deixar. O que eu só peço é que, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo, normalmente vocês vão chegar nesse valor aqui, por exemplo, na calculadora. Então, mantenha esse número inteiro assim como ele está na calculadora, e daí faça a subtração, assim, tipo, daí arredonde. Mas nesse caso aqui fica simples fazer a subtração de 1. Mas quando for trabalhar na calculadora com esses números gigantescos que vão surgindo, peço para vocês que mantenham na calculadora e continuem resolvendo com esse mesmo exercício. Não redigite ele arredondado, porque senão o resultado final pode dar razoavelmente diferente e dar um pouquinho de confusão. Mas na entrega para mim, pode arredondar sem problema nenhum. Ah, entendi. Muito obrigada. De nada. Acho que agora esse aqui é o último exercício. Último exercício. Determine o valor de juros compostos pagos por um empréstimo de R$2.000 contratado a taxa efetiva de 5% ao mês pelo prazo de 60 dias. Tá? Normalmente, essa questão de 60 dias aqui está com pegadinha. O ideal é converter ele para meses. Vai ficar aqui resolvendo, né, evidenciando para os valores, no seu valor presente 2.000, nossa taxa 5% ou 0,05 em taxa unitária, e nosso período em 60 dias, que é o equivalente a 2 meses, tá? Colocando na fórmula, fica valor futuro igual a 2.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 2. Esse aqui é bem mais fácil, né, comparado a todo o resto que vocês tiverem que fazer nessa lista. Na linha de baixo, fica 2.000 vezes 1,05 elevado ao quadrado. Fazendo essa elevação, nós vamos obter, então, na forma final, o valor futuro igual a 2.000 vezes 1,1025, assim como o exercício lá atrás. O valor futuro que nós vamos obter por meio dessa multiplicação é 2.205, e para obter os juros, vai ser, no caso, o valor futuro menos o valor presente, 2.205 menos 2.000, obtendo os juros de R$205. Beleza? Acho que isso aqui volta à facilidade que era lá no começo. Então, gente, aqui foram as respostas todas da lista 3. Se não me engano, esse é o número respectivo dela. Finalizando aqui, só relembrando a característica principal dos juros compostos. Na capitalização composta, os juros de cada período são calculados sobre o saldo existente no início do respectivo período. Ao final de cada período, os juros obtidos são incorporados ao principal que o produziu, passando os dois a gerar juros no período que se segue. Lembrando que a diferença de juros simples e juros compostos é exatamente isso aqui. Os juros compostos, ele todo mês, no caso, vai gerar, cada período de capitalização, ele vai gerar um valor maior do que aquele valor que tinha lá no início, e esse novo valor que vai ser utilizado para calcular os juros futuros, perfeito? E assim por diante. Já o juros simples, você vai utilizar sempre o valor inicial como base, o que é uma coisa que gera ali, principalmente a longo prazo, valores bem menores do que seriam obtidos por juros compostos. E por causa disso, o crescimento do dinheiro ao longo do tempo é exponencial. Então, cada vez vai sendo baseado com valor maior. Isso aqui é uma coisa, se estiver investindo, você vai ver a magia disso aqui ao longo do prazo, e se estiver pagando financiamento, você vai sentir a dor que isso aqui causa ao longo do prazo, perfeito? É aí que você vê, por exemplo, quando você vai financiar um imóvel, você vai pagar 2 ou 3 imóveis por meio de financiamento, e ainda, tipo, digamos, de outra forma, seria o próprio carro sendo financiado, que também você acaba pagando muito mais no final. Fazer o que se a gente vive num país que, teoricamente, a gente tem um poder de compra pequeno em relação ao resto do mundo, né? Fazer o quê? Então, entrando aqui em taxas equivalentes, tá? Primeiramente, vamos falar sobre o que é uma taxa efetiva. Isso aqui é uma coisa que eu vou passar para vocês, tanto taxa efetiva como taxa nominal, só que eu não pretendo cobrar isso aqui de forma avaliativa em vocês, tá? É mais uma questão de vocês prestarem atenção no dia a dia, porque isso aqui é uma pegadinha que o mercado financeiro meio que faz com as pessoas. Não necessariamente o mercado financeiro, mas quando você vai comprar uma coisa financiada, tende a aparecer alguma coisa parecida com isso aqui, sempre tentando visar e pegar o pessoal despercebido. Então, vamos falar do que se trata. Taxa efetiva. Isso aqui seria o modelo mais justo, digamos assim. A taxa pode ser dita como efetiva quando a unidade de tempo da taxa coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Exemplos, 2% ao mês, capitalizados mensalmente, ou 20% ao ano, capitalizados anualmente.
Tá, isso aqui inicialmente não faz muito sentido ver aqui, tipo, como isso aqui se apresenta. Mas vamos falar de taxa nominal, já explico para vocês como essa pegadinha aqui acontece. Taxa nominal, ela é praticamente ali o contrário da taxa efetiva. Uma taxa é dita nominal quando o prazo de capitalização dos juros, ou seja, período de formação e incorporação dos juros ao principal, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Exemplos, 10% capitalizados mensalmente e 15% ao mês, né, capitalizados trimestralmente. Como que isso aqui sacaneia? Normalmente isso aqui vai aparecer, no caso, como esse primeiro exemplo aqui em cima no contrato, vai aparecer 10% ao ano, capitalizados mensalmente. O que significa isso aqui? Fica mais fácil explicar para vocês como se isso aqui fosse 12% ao ano capitalizados mensalmente. Você pensaria inicialmente, quando vê, por exemplo, que vai pegar, sei lá, um empréstimo, que vai ter os juros calculados dessa forma, se fosse 12% ao ano capitalizado mensalmente, você vai pensar que no final do período de 12 meses, você teria ali pago 12% sobre aquele capital emprestado. Só que aqui que está a pegadinha. Quando se fala, por exemplo, 12% ao ano capitalizado mensalmente, você não é exatamente os 12% que vai acumular no final do ano. Porque o que acontece? Isso aqui, no caso, seria a somatória dos juros mensais que são incorporados ali durante um ano. Então, no caso, estipula-se que seria os juros de 1% ao mês, se fosse 12% ao ano, perfeito? Só que aí que está a questão. Nesse tipo de situação aqui, os juros são capitalizados por forma de juros compostos. Então, se você pegar ali, por exemplo, e fazer a conta de, sei lá, R$ 1.000 emprestados a 1% ao mês a juros compostos, no final de um período, de um ano, ele vai ter rendido ali, vai ter sido gerado juros maiores do que 12% daquele capital. Então, quando eles fazem isso aqui, eles basicamente estão enganando a pessoa, indicando que os juros que ela vão pagar, pelo menos de uma forma cognitivamente, ela vai estar enganada que vai pagar os juros menores que ela realmente vai pagar. Porque esse tipo de situação aqui, esse valor que é apresentado, ele seria, no caso, a somatória dos juros, pelo menos do número dos juros realmente ali, da taxa de juros, em 12 meses. Mas ao longo do tempo, por causa dos juros compostos, não é isso que é gerado um valor maior. Então existem contratos, são contratados, que realmente falam dessa forma aqui. Por exemplo, 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Isso significa que você tem que pegar e dividir aquele percentual ali do ano por meses, né? No caso, vai dividir por 12, e daí tem que fazer o cálculo que a gente faz aqui de juros compostos para ver o quanto realmente vai pagar de juros no período de um ano. Isso pode acontecer em outros formatos, mas o mais comum seria aplicar dessa forma: uma quantidade de juros ao mês capitalizado mensalmente. Isso aqui é bem comum. Porque isso aqui faz a pessoa achar que ela vai pagar um valor menor do que ela realmente vai pagar, tá bom? Porque se for pagar, por exemplo, a taxa, sei lá, de 1% ao mês durante 12 meses, ele vai gerar ali provavelmente algo entre 12% a 13%, ou talvez até um pouquinho mais, não me lembro aqui de cabeça. Mas o valor que gera no final é maior, tá? Então sempre que isso aqui acontecer, normalmente é algo que vai estar contra o consumidor. Lembrando que isso aqui, tanto taxa efetiva quanto taxa nominal, eu tô passando mais do tipo de curiosidade e uma espécie de noção de que isso aqui existe e pode acontecer, e se um dia estiverem vendo um contrato de financiamento ou uma espécie de concessão de crédito que tem esse tipo de coisa, vão pensar, nossa, estou sendo enganado aqui, foi falado isso aqui na aula, tá? Não é algo que vocês precisam aprender realmente, tipo, aqui, como calcular isso aqui agora, ou que vão ter que praticar isso aqui na aula, mas só se lembrem, se acontecer essa situação, ela basicamente é a somatória da taxa de juros naquele período. Mas para você ter o valor real quanto você vai pagar, você tem que calcular separadamente ali como se fosse 12 meses com aquela taxa mensal da divisão, tá bom? Igual eu falei, eu não vou cobrar isso aqui de vocês de maneira avaliativa, mas é uma questão interessante a ser estudada. Continuando aqui, alguém tem dúvida disso aqui? Conseguiu entender? Tudo certo? Como eu falei, é mais uma questão. Pode falar. Tranquilo. Beleza, então. Nós vimos na aula de juros simples diretamente a questão de taxa proporcional. Você lembra aquilo lá? Se, por exemplo, você tem ali uma taxa que ela está dividida em mês, para você converter para dias, bastava dividir por 30. Você lembra desse tipo de lógica, né? Então a taxa proporcional, quando se dá de juros simples, é muito fácil conseguir obter o resultado de quanto vai ficar a taxa depois da conversão. Porque normalmente vai se tratar de uma divisão direta. A taxa nominal tem uma taxa efetiva implícita que é obtida através de taxas proporcionais a juros simples. Então, por exemplo, aqui, um ano vai ser igual a 2 semestres, a 4 trimestres é igual a 12 meses ou 360 dias, tá? Contabilizar de uma forma aqui, considerar melhor pela forma financeira. Enfim, nós temos uma conversão bem mais instintiva. Então, você quer converter a taxa trimestral, teoricamente, para mês se divide por 3, certo? Seria uma coisa bem fácil. A questão é, quando você vai fazer esse tipo de lógica para juros compostos, o buraco é bem mais embaixo. Então, aqui nos exemplos de taxa proporcional, nós temos 12% ao ano capitalizados mensalmente. Então, aqui fica igual 1% ao mês.
E aqui 24% ao ano capitalizados trimestralmente igual a 6% ao trimestre, tá bom? Basta apenas uma conversão direta pela proporção do tamanho daqueles grupos e períodos ali. A taxa equivalente agora. Ela precisa, basicamente, para fazer essa mesma conversão, de uma espécie de procedimento matemático ali. Duas taxas equivalentes, quando aplicadas ao mesmo capital inicial principal durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo capital disponível montante acumulado no final daquele período. Sempre que eu falei que na questão da taxa nominal, quando você pega realmente essa taxa e divide por mês e aplica na fórmula, vai dar um valor de juros no final do período maior. A taxa equivalente, a gente encontra, na verdade, uma situação onde a taxa ali mensal vai gerar realmente aquele valor que dito que é capitalizado anualmente ali, no período maior, certo? Se for comparar em meses em relação a anos. O que ele vai utilizar como igualdade é esse procedimento aqui embaixo. Isso aqui, como eu tinha falado, é uma coisa que vocês não precisam pegar e decorar isso aqui também, tá? As formas que eu vou mostrar e como se resolve é mais uma questão de apenas uma lógica de proporção do que ter isso aqui em mente. Mas ter isso aqui em mente ajuda também, tá? Então aqui, a taxa para dia seria mais ou menos equivalente a isso aqui por ano, por mês, isso aqui por trimestre, isso aqui por semestre, isso aqui por ano, tá bom? Então está relacionado principalmente da proporção de elevação. Então aqui vai ser a nossa taxa diária, né, 1, que é fixo em todos os casos, mais a taxa diária elevada a 360 dias, teoricamente tem que obter o mesmo valor do que 1 mais a nossa taxa mensal elevado a 12, tá bom? Teoricamente aqui a taxa, elas teriam que ser, para gerar o mesmo valor, elas teriam que equivaler a essa mesma proporção nessa fórmula. Tá, isso aqui é bem confuso, mas aqui no exercício eu acredito que fique bem mais fácil de ser compreendido e nos outros exemplos também, tá? Qualquer coisa eu volto daqui para frente. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Basicamente, a forma de origem que nós teríamos seria essa aqui. O valor presente multiplicado por 1 mais a nossa taxa elevada a 1, num período de 1 ano, certo? Seria igual, a mesma situação, para um valor presente vezes 1 mais a nossa taxa semestral elevada a 2, porque aqui no caso seria 2 semestres, tá? Então, o que seria isso aqui? Seria basicamente aquela forma de valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevada ao período. Só que para obter elevação, a gente simplifica ela, como tem VP dos dois lados, a gente pode simplesmente cortar ele e fingir que ele não existe, gerando essa fórmula de equivalência aqui. Essa fórmula específica de equivalência, calma gente, não se desesperem, ela é específica aqui para ser utilizada na conversão de taxa de ano para taxa semestral, tá bom? Taxa anual para taxa semestral. Se fosse aqui, por exemplo, taxa anual para taxa mensal, aqui seria IM, tá? Que seria equivalente à taxa mensal, elevado a 12. Porque em um ano nós temos 12 meses, certo? 12 períodos de um mês. Perfeito? Se fosse para bimestre, seria 1 aqui, da mesma forma, porque o ano seria o período maior, e aqui seria o equivalente a, como bimestre, seria elevado a 6, perfeito? Porque tem 6 bimestres dentro de um ano. Igual eu falei, isso aqui, resolvendo na equação, fica mais simples, eu vou passar aqui o exemplo e passar os próximos, e qualquer dúvida que vocês vão tendo, me parem e perguntem, mas deixa eu primeiro passar o primeiro exemplo aqui, porque eu acho que isso aqui já dá uma elucidada melhor. Qual a taxa semestral equivalente a 6% ao ano? Então, a gente vai utilizar esse sisteminha aqui. Nós temos a taxa anual, certo? Que é o nosso IA. Vai ficar 1 mais nosso IA, que é 0,06, que é 6% aqui em taxa unitária, elevado a 1, igual a 1 mais nossa taxa semestral que nós não temos, elevado ao quadrado. Como a gente resolve isso aqui? A gente vai resolvendo até onde a gente conseguir pelo lado mais simples de ser resolvido. Então, a gente faz a primeira somatória de 1,06 elevado a 1, vai para a linha de baixo aqui, vai manter dessa forma, 1,06 elevado a 1, igual a 1 mais a taxa semestral elevada a 2. Removemos os parênteses, e para pegar aqui e tirar essa potência da nossa incógnita, nós vamos pegar e passar como raiz quadrada para o lado esquerdo. Aqui não tem o 2 aparecendo, tá? Mas sempre que aparecer raiz e não tiver o 2, é raiz quadrada, é raiz de 2. Tirando a raiz quadrada do valor que nós temos aqui, no caso da taxa anual, vai ficar 1,0295, igual a 1 mais essa taxa semestral. Como aqui nós tiramos a elevação, a gente pode simplesmente abrir o parênteses. Isolando aqui nossa taxa semestral, a gente vai pegar um positivo do lado direito e passar ele como negativo do lado esquerdo. Subtraindo um do outro, nós temos aqui nossa taxa semestral igual a 0,0295. O mais importante de se entender aqui é essa lógica aqui. A forma que vocês vão utilizar vai ser sempre 1 mais i elevado a alguma coisa igual a 1 mais i elevado a outra coisa. O que são essas potências? É, no caso, a proporção de períodos. No caso aqui, nós vamos utilizar sempre como referência o período que, no caso, é maior, tá? Em questão de dias que tem dentro dele ali. No caso, então, a gente vai utilizar aqui, como base, nesse exemplo, os anos, perfeito? E o ano é composto por 2 semestres. Então, quando a gente quer descobrir a taxa semestral equivalente à taxa anual, a gente deixa aqui elevado ao quadrado, tá? Se fosse descobrir a taxa mensal,
equivalente à taxa anual X. Aqui seria basicamente a mesma coisa, só que aqui estaria sendo elevado a 12, perfeito? Porque tem 12 meses dentro de um ano. A questão principal aqui é saber quantos períodos daquele que a gente quer descobrir, basicamente, estão inseridos dentro do período maior ali que nós temos como referência. Pode aparecer o contrário também, pode perguntar também a questão qual que é a taxa anual equivalente à taxa semestral X. Nesse caso, a fórmula que a gente vai utilizar vai ser exatamente a mesma. Só que a questão é que a gente não vai colocar a taxa aqui no lado esquerdo, a gente vai colocar a taxa onde está a respectiva. Se fosse descobrir a taxa anual equivalente a 6% ao semestre, a fórmula seria a mesma aqui, só que a gente trocaria e colocaria o 6% aqui, beleza? Porque a gente não tem a nossa taxa anual. Então a lógica matemática, isso aqui, teoricamente é simples, mas envolve a malícia da coisa e a noção de que realmente é a proporção que equivale a um período em diante do outro. Se no caso a gente quisesse analisar, por exemplo, taxa trimestral equivalente ao ano, aqui desse lado seria basicamente igual, só que aqui a taxa trimestral seria 4 aqui em cima, porque nós temos 4 trimestres dentro de um ano, beleza? Eu vou passar os próximos exemplos. Eu acho que, tipo, vendo mais exemplos fica mais claro isso aqui, mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu volto aqui e explico novamente e tento explicar de outras formas para elucidar as dúvidas, beleza? Então, exercícios resolvidos. Qual é a taxa anual equivalente a 4% ao mês? A forma que nós vamos utilizar é esta aqui, certo? Que seria basicamente a mesma lógica. Só que é importante entender essa questão da proporção, que eu tinha falado anteriormente. Aqui nós perguntamos qual é a taxa anual equivalente a 4% ao mês. Então nós temos um período maior aqui, certo? Que seria um ano. Então seria 1 mais essa taxa anual elevado a 1, porque como ele é o maior, teoricamente elevado só a 1, né? Que seria uma vez, porque só tem um dele. Igual a 1 mais essa taxa mensal elevada a 12, porque dentro de um ano tem 12 meses. O valor que nós temos aqui é a nossa taxa mensal, tá? Então ela vai ficar no lado da taxa mensal aqui. Vai substituir esse IM. Resolvendo a fórmula. No caso aqui, como elevado a 1, teoricamente a gente já pode pegar e remover esse parênteses na hora. Porque elevado a 1, teoricamente seria basicamente o mesmo número, não tem nada multiplicando ele. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 1 mais nossa taxa anual, igual a 1 mais 0,04, que é a taxa que nós temos, está aqui com nossa taxa mensal, beleza? Elevado a 12. Na linha de baixo, fica 1 mais nossa taxa anual, igual a 1,04 elevado a 12. Na linha de baixo, nós vamos ter 1 mais nossa taxa anual igual a 1 elevado a 0,4 elevado a 12, né? Vai dar esse resultado aqui absurdo. Vai dar 1,60, 10, 32, 21 e assim por diante. Vai dar esse número grandão aqui. Para terminar de resolver, nós vamos pegar nosso 1, que está aqui no lado esquerdo, como positivo, e passar ele como negativo para o lado direito. Vai ficar 1,60, 10, 32, etc., menos 1. Aqui na linha de baixo nós temos taxa anual, e aqui passando ela para percentual, vai ficar nossa taxa anual igual a 60,10, tá bom? Para fazer essa conversão, assim como para converter de percentual para taxa unitária, a gente divide por 100, aqui no caso a gente só multiplica por 100. Perfeito? Então esse aqui é o exemplo, quando quer converter de taxa anual para mensal, ou podia ser também aqui converter de taxa anual para taxa mensal. Para fazer isso, a gente teria que ter como referência uma taxa anual, que a gente colocaria aqui dentro na taxa anual, tá? E o que ficaria como incógnita aqui seria a nossa taxa mensal. Basicamente é a mesma lógica em todos os exercícios, vou ver aqui nos outros exemplos também. Qual é a taxa mensal equivalente a 5% ao semestre, tá? Então aqui, o que tem de diferença? Podem ver que o esquema matemático é o mesmo. Aqui, para confundir, do lado esquerdo ficou aqui nossa taxa mensal e do lado direito nossa taxa aqui semestral, tá bom? Mas pense o seguinte, a lógica seria a mesma. Quantos meses tem no semestre? Tem 6. Então, aonde tiver nossa taxa mensal, vai ser elevada a 6. E aonde tiver nossa taxa semestral, vai ser elevada a 1. Poderia também ser resolvido da mesma forma, utilizando a mesma proporção anterior. Nesse slide aqui na frente, tem esse exemplo aqui. Aqui está um exemplo de equivalência. Então aqui, se for pegar como base, a gente poderia utilizar I mais IS elevado a 2 é igual a I mais IM elevado a 12. Só que para simplificar, no caso do exercício aqui que foi passado, aqui está pela metade, tá? Como aqui estamos utilizando como referência um semestre, a gente fez aqui nossa taxa mensal elevada somente a 6. Se aqui fosse 2 semestres, aqui a gente teria que levar 12, tá? Então por isso que está diferente de lá, mas não que necessariamente não dê o mesmo resultado e não seja feito basicamente da mesma forma. Só que pegar aqui e simplificar por 1 é mais fácil, né? Tipo, mais simples resolver. Resolvendo, como é que fica? Basicamente, a gente vai substituir pelo valor que nós temos a taxa semestral, então ela vai substituir aqui nosso IS, tá bom? Vai ficar 1 mais IM elevado a sexta igual a 1 mais 0,05 elevado a 1. Na linha de baixo, a gente só faz a somatória aqui do 1 mais a nossa taxa.
Fazendo aqui agora, como aqui está sendo elevado a 1, basicamente não precisa elevar nada. Então aqui já remove-se os parênteses e fica 1,05. Igual a 1 mais nossa taxa mensal elevada a 6. A sexta. Agora que a gente já resolveu aqui o lado direito, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar esse 6 que está elevando aqui nossa incógnita, que nós não temos como resolver, e pegar ele e passar como um formato de raiz para o lado direito. A mesma coisa que nós estamos fazendo já faz mais de uma aula. Então aqui, nós removemos esse 6 da potência e passamos como raiz para o lado direito. Fazendo a raiz de 6 de 1,05, nós vamos obter esse valor gigantesco aqui, certo? Vai ficar 1 mais nossa taxa mensal igual a 1,0081648460 e assim por diante. Para terminar de isolar a taxa mensal, a gente pega o 1 que está aqui do lado esquerdo e passa ele subtraindo para o lado direito, resultando aqui nossa taxa mensal de 0,0081648460 e assim por diante, tá bom? O pulo do gato desse exercício aqui é realmente entender essa lógica entre as proporções, tá? Porque isolar isso aqui não é tão difícil. Você vê a taxa mensal, quantos meses cabe dentro do outro período, ou vice-versa. E daí assim vocês montam para dar certo. Exercício 3. Aqui é um pouco mais complexo, porque ele já envolve a parte de juros compostos, tá? Vou mostrar para vocês, daí eu volto ali e tiro todas as dúvidas que vocês tenham e vou mostrando novamente até que todo mundo compreenda, beleza? Quanto receberá de juros no final de um mês uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia 7.500 a taxa de 2% ao ano? Aqui, ele está perguntando quanto vai receber ao final de um mês, mas você só tem a taxa por ano, perfeito? Aqui no caso não é uma taxa nominal, ela é efetivamente uma taxa, tá, que vai ser aplicada ali e que se você converter vai conseguir obter o mesmo resultado que obteria em um ano. Por isso aqui se trata de taxas equivalentes. Para resolver isso aqui, a gente vai combinar as fórmulas de juros compostos com a fórmula de juros também, e vamos aqui utilizar esse mesmo sistema de equivalência que a gente estava utilizando até agora. Nós temos que converter de ano para mês, perfeito? Então o que a gente vai utilizar aqui é a nossa taxa anual elevada a 1, e nossa taxa mensal elevada a 12. Como é um ano só que nós estamos usando como referência, vai ser elevada a 1, e como tem 12 meses e um ano, a gente vai utilizar 12 aqui. Nós temos a taxa anual, que é 2%, que convertido a taxa unitária vai ser, no caso, 2 dividido por 100, que vai dar 0,02. Então, montando a fórmula, fica assim. 1 mais essa taxa anual, que é 0,02, elevado a 1, igual a 1 mais essa taxa mensal, elevado a 12, porque tem 12 meses em um ano. Na linha de baixo, resolvendo o que a gente consegue. 1 mais 0,02, nós vamos obter 1,02, elevado a 1, igual a 1 mais essa taxa mensal, elevado a 12. Como aqui está sendo elevado por 1, basta a gente remover o parênteses, elevar essa potenciação, que basicamente não significa nada, vai dar 1,02 igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12. Para resolver isso aqui, nós pegamos e passamos a potência do lado direito como radiciação para o lado esquerdo. Então vai ficar raiz de 12 de 1,02 igual a 1 mais essa taxa mensal. Beleza? Resolvendo essa raiz de 12 de 1,02, vai dar esse resultado aqui. 1,00, 16, 51, 58, 13, etc. igual a 1 mais essa taxa mensal. O jeito de resolver, assim como todos os exercícios, a gente pega esse 1 e passa ele como negativo para o outro lado. Vai ficar 1,00, 16, 51, 58, etc. menos 1 igual a nossa taxa mensal. Ou seja, nossa taxa mensal seria 0,00, 16, 51 e etc. E assim segue. Só que o exercício não acabou aqui. Ele perguntou quanto receberá de juros no final do mês uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 7.500. Então aqui agora nós já temos essa taxa mensal. Então agora nós colocamos essa taxa gigantesca aqui dentro da fórmula de juros para obter, no caso a fórmula de valor futuro, para obter o resultado final. Então nós temos o valor presente, 7.500, nós temos essa taxa aqui, que eu dei uma arredondada para ficar menor, vai ficar 0,001651158113. Nosso período aqui é um mês, tá? Então agora basta elevar por 1, ou basicamente também não levar por nada. Fica valor futuro igual a 7.500 vezes 1 mais nossa taxa, elevado a 1. Fazendo a somatória aqui, nós vamos obter esse valor, e fazendo a elevação, nós vamos obter o mesmo valor aqui, tá? Porque basicamente não aconteceu nada. Então fica 7.500 vezes 1,0016515813. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter aqui o valor final de 7.512,39. Como o exercício pergunta quanto receberá de juros, agora a gente faz, por fim, a fórmula de juros. Então vai ser valor futuro menos valor presente, então que seja 7.512,39 menos 7.500, que vai dar um valor de 12,39 de juros. Esse exercício aqui é bem capcioso porque ele é complexo e longo, né? Tipo, no caso, ele envolve 2 etapas. Na verdade, 3 se considerar os juros ali no final. Então você tem que primeiro fazer as taxas equivalentes, que é o tema dessa aula, e por fim, pegar
e fazer aqui todos os cálculos que já fizemos de juros compostos, tá bom? Lembrando aqui e voltando. Espera aí. Chegamos aqui. O mais importante aqui é entender esse sistema de equivalência. Se vocês não quiserem fazer que nem eu fiz ali, que tipo 6 meses equivalente ao semestre, vocês podem simplesmente pegar e fazer e utilizar essa lógica aqui. Sempre andar com essa fórmula aqui, tá bom? Vocês podem pegar qualquer um desses e transformar em outro, simplesmente pegando esse sistema simplificado e colocando a igualdade um pelo outro e substituindo a taxa e conseguindo resolver também, beleza? Isso aqui acho que facilita bastante as coisas. Então, pode descobrir, por exemplo, a taxa trimestral equivalente à taxa diária tal. Então, você vai pegar isso aqui e colocar de um lado, pegar isso aqui do trimestre e colocar do outro, e substituir a taxa pela taxa que você tenha, tá bom? E ir resolvendo. No caso, como um lado vocês vão ter ali efetivamente a taxa, vocês vão resolver esse lado, vão fazer a elevação desse lado e concluir esse lado. Vai chegar um ponto que você, obviamente, nem vai conseguir resolver nada de um lado específico, que não está incógnito, porque você não consegue fazer a potência. Daí você vai pegar essa potência e passar como raiz para o outro lado que você conseguiu resolver. E assim, vocês vão obter a taxa equivalente, perfeito? O que foi feito em todos os exercícios aqui é basicamente isso. É basicamente o que está aqui, tá? Passado de forma isolada para aquilo que a gente realmente precisa descobrir. Então aqui nós temos a taxa anual e o período em meses, que seria basicamente o que temos aqui em meses e ano aqui, beleza? Então vocês pegam isso aqui e passam somente os fatores, no caso que vocês querem descobrir a equivalência de um pelo outro, e substitui a taxa para onde você conseguir substituir, e vai resolvendo e vai isolando até chegar no resultado, tá bom? Isso aqui, como eu falei, é um pouquinho confuso no início, mas assim que entende a lógica por trás disso aqui, fica extremamente fácil resolver, beleza? Porque é mais um passo a passo a ser seguido. Pode ver que todos os exercícios, basicamente, a gente chegou na mesma situação. Você basicamente tinha que passar a raiz de um lado para o outro e fazer a resolução, tá? Isso aqui aconteceu em base quase todos eles. Isso não aconteceu nesse exemplo aqui, porque nós não tínhamos anual, né? E o ano, como é um período maior, ele vai estar sempre elevado a 1 ali, fica mais fácil resolver. Mas os outros, a raiz foi necessária em todos os momentos, tá? Então é basicamente identificar a situação, qual que é o caso ali, e ver e repetir o mesmo passo a passo que vão chegar nas soluções, beleza? Pessoal, alguma dúvida? Ou todas as dúvidas do mundo? Como é que vocês estão, assim, em nível de entendimento para taxa equivalente? Pior que, por incrível que pareça, eu entendi. Perfeito, fico muito feliz com isso. Que bom. Professor, Pergunte. Eu vou te mandar no WhatsApp porque é o seguinte, Pergunte. eu tô com 2 problemas. A questão do logaritmo quando ele não é 10. Tá. E a outra é quando a raiz não é quadrada e nem cúbica, quando ela tá a 24. Perfeito. Me manda ali no WhatsApp, daí eu já, pode me tirar até print screen da tua calculadora, não sei se é calculadora científica ou se é calculadora Eu já tirei foto, print screen, vou te mandar um monte de coisa. Beleza, então, mas pode ficar tranquilo que te ajudo por ali, que realmente é mais fácil, que eu vou vendo a tua tela e assim a gente consegue resolver. Beleza. Beleza. E aí, pessoal, alguma dúvida? Todo mundo correto? Todo mundo certo? Todo mundo entendeu tudo? Vou entender que sim. Mas lembrando a vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, você lembra que podem me contatar, tá, a qualquer momento. No período da aula eu respondo a vocês basicamente em tempo real. Quando tá fora de aula demora um pouco, mas também acaba respondendo. E eu acho que tem muitos alunos já tirando proveito desse sistema e conseguindo tirar suas principais dúvidas, tá bom? Então, fico à disposição para vocês, para ajudá-los. Lembrando, novamente, a lista de exercícios, ela tá agora. Eu não coloquei ela no PowerPoint, porque os exercícios já estão demonstrados, todos eles, no próprio formulário Google. Então, quando vocês abrirem o formulário Google, vai ter os exercícios a serem feitos, tá? Daí vocês vão ter lá opções de múltipla escolha para ver qual que é a resposta correta. Isso eu fiz com o intuito de ajudar vocês a ver, por exemplo, pelo menos numa escala ali, vocês estão fazendo certo ou errado, porque se pegar um exercício e der 50 mil e lá minhas respostas tiver 1,25, 1,5, vocês vão saber que não está muito certo, perfeito? Então, peço para vocês ali que daí já serve como sistema ali de autocorreção também para ajudar um pouquinho. E lá no final, não se esqueça de quando forem entregar as respostas, tirar fotos do caderno, que seja, anexar ali e me enviar os cálculos feitos também, tá? Isso é fundamental para poder atribuir a nota, porque às vezes podem só pegar as respostas e lá clicar nas certas, não me enviar cálculo nenhum e não provar que realmente estão entendendo como se resolve todas essas equações aqui, perfeito? Então, dessa vez não vai ter um PDF, que no caso vai ter os cálculos lá que precisam ser feitos, vai estar tudo no formulário Google diretamente. E são menos exercícios, eu vou tentar fazer menos cálculos para vocês poderem praticar ali o que realmente importa e também não perderem muito tempo fazendo 10 exercícios, 8 exercícios assim, beleza? Então ali, que nem nesse exemplo, se não me engano, são 4 ou 5 que eu tinha feito, e que eu tinha separado para colocar ali especificamente no formulário. Então,
Só pegar lá, resolver esse 4, 5, clicar nas respostas corretas, tá? E pegar e me mandar anexado o caderno de vocês. Somente isso, beleza? Eu vou tentar trazer alguns, talvez não todos, igual eu tinha falado, na próxima aula os exercícios resolvidos, para tentar ajudar vocês com as principais dúvidas que foram aparecendo durante a semana. E, novamente, lembro-os que eu fico à disposição para ajudá-los a resolver as dúvidas que vocês tenham. Perfeito? Obrigado, eu que agradeço a presença de vocês e obrigado pelo carinho. Obrigado, gente, pela presença. Desejo a todos uma excelente semana, um ótimo fim de semana também, porque a gente só vai se ver agora na próxima semana. Se cuidem e vamos conversando. Qualquer dúvida que tenham, me contatem, beleza? Lembrando que a aula fica gravada, também vocês podem voltar e ver a explicação mais uma vez, se tiverem vergonha de pedir ajuda. E fico à disposição. Um grande abraço a todos. Deixa eu finalizar aqui a gravação. E